meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de história. Hoje nós teremos revisão, porque vai começar mais uma semana de trabalhos avaliativos referentes às VGs. E essa semana, do dia 28 ao dia 2, será toda a semana de revisão. Os trabalhos avaliativos serão do dia 5 ao dia 9 de outubro. E a partir do dia 1º de outubro, quinta-feira, já estarão disponíveis na escola os trabalhos impressos para aqueles pais que quiserem pegar. E também um arquivo estará disponível nos grupos de WhatsApp dos pais. Então, hoje a nossa aula de história do livro Marcha Criança, a revisão do capítulo 9 e do capítulo 10, que será o conteúdo do nosso trabalho avaliativo. Capítulo 9, os primeiros povoados e o cultivo da cana. A fim de garantir a soberania em 1530, Dom João III, rei de Portugal, enviou Martim Afonso como governador junto a uma expedição com cerca de 300 pessoas para garantir o domínio português no litoral brasileiro. Então, a princípio, eles não tinham interesse na terra do Brasil, nas terras encontradas, mas também Portugal não queria perder essas terras e queria garantir a sua soberania, né, seu poder sobre essas terras. Então, Dom João III, que então era o rei de Portugal, enviou Martim Afonso junto a uma expedição com cerca de 300 pessoas para garantir que ninguém invadisse, ninguém tomasse essas terras, as terras mais próximas ao litoral do Brasil. Após desembarcar em terras que hoje correspondem ao Rio de Janeiro, Martim Afonso seguiu para o litoral sul do Brasil. Chegando ao Rio da Prata, retornou ao litoral em 1532, onde atualmente fica o estado de São Paulo, e lá então fundou a primeira vila do Brasil, Vila de São Vicente. Martim Afonso distribuiu terras para mais de 100 colonos e, com o financiamento de Dom João III, começou a povoar o litoral. Assim, com o propósito de povoar as terras da colônia, o território foi dividido em capitanias, cuja administração ficou sob a responsabilidade de donatários. Então, para garantir começar o povoamento, ele distribuiu terras aos colonos, que foram chamados de donatários. E esses pedaços de terras, esses lotes, eram chamados de capitanias. Os portugueses construíram fortes nas áreas ocupadas. Esses fortes tinham diversas funções. Aí vocês podem ver na imagem diversos fortes espalhados pelo Brasil, inclusive o forte de Nossa Senhora da Assunção, que é o forte que fica no centro da nossa cidade, em Fortaleza, ali próximo ao litoral. E na época que foi construído, o nome era Forte de Schonenburg, que foi construído pelos holandeses e depois foi tomado e rebatizado pelos portugueses. E esses fortes eram usados para a proteção dos territórios conquistados e também eram locais seguros para o pouso de grupos a caminho do interior da colônia. Muitos fortes foram construídos no litoral com o intuito de defender as áreas colonizadas do ataque dos estrangeiros e dos próprios indígenas. Com a colonização, alguns portugueses escolhidos pelo rei receberam lotes de terra para iniciar o cultivo da cana-de-açúcar. O plantio começou em São Vicente, mas foi no nordeste da colônia que a cana-de-açúcar mais se desenvolveu. Essa região apresentava as condições naturais ideais para o cultivo da cana, como clima tropical, quente e úmido, e o solo popularmente conhecido como massapê, que é uma terra fértil, argilosa e de cor escura. Nessa época,
As terras da atual região Nordeste tornaram-se principal região açucareira do Brasil. Nos primeiros engenhos, o trabalho era realizado por indígenas que eram capturados e escravizados pelos colonizadores. Por volta de 1568, os fazendeiros passaram a substituir os indígenas por negros trazidos à força da África. Os africanos escravizados eram forçados a trabalhar em péssimas condições nos engenhos. Inconformados com essa situação, muitos tentavam fugir. Os que conseguiam formavam comunidades denominadas quilombos, em geral em meio a florestas e matas. Então aí começa a escravidão no Brasil. Os donos das fazendas começaram então a comprar esses negros que vinham à força da África e eles trabalhavam em péssimas condições, trabalhavam mais de 8 horas por dia, acordavam muito cedo e só no comecinho da noite era que poderiam parar o trabalho um pouco, e as condições onde moravam, que comiam, eram péssimas condições. E eles, inconformados, eles nunca aceitaram essa situação, sempre tentavam fugir. Os que conseguiam formavam comunidades em meio às florestas e às matas, já que seus donos não conseguiriam achá-los. E essas comunidades de escravos fugitivos, de escravos fugidos, eram chamadas de quilombos. A produção do açúcar dominou a economia brasileira por mais de 100 anos. Com a descoberta do ouro e diamante no interior da colônia, a cultura de cana-de-açúcar, já em decadência, perdeu importância na economia local. O açúcar produzido por Portugal enfrentava nesse período forte concorrência por causa da produção de açúcar de outras nações europeias em suas colônias de clima tropical. Então, com a descoberta do ouro, o açúcar que já estava em decadência devido a outras nações europeias que começaram a produzir também o açúcar, deixaram de comprar de Portugal, ele perdeu a importância na economia local. Capítulo 10. O povoamento e a descoberta de novas riquezas. E aí começamos o capítulo 10 com a descoberta do ouro. Começa então a história do povoamento do interior, porque no começo, até a cana-de-açúcar, Portugal apenas povoou a parte próxima ao litoral e não tinha ainda adentrado ao interior da colônia, ao interior do Brasil, e começou com a descoberta do ouro. Nos 2 primeiros séculos de colonização, os portugueses exploraram apenas as terras litorâneas. Nesse período, não houve a preocupação em desbravar o interior do território. Também não houve um cuidado para evitar o desgaste do solo por causa do uso excessivo no plantio de uma monocultura, que é o plantio de um único produto agrícola. As áreas desgastadas eram simplesmente abandonadas. Com a decadência da produção açucareira, o governo português passou a incentivar os colonos a explorarem o interior da colônia, que era habitado por povos indígenas. Os colonos partiram então em busca de metais preciosos e assim, no século XVIII, foi a descoberta de uma nova riqueza na colônia, o ouro. De 1700 a 1800, o ouro tornou-se o principal produto econômico da colônia portuguesa na América. A exploração do ouro pelos portugueses foi possível graças ao trabalho dos bandeirantes paulistas. Eles partiam em expedições denominadas bandeiras e adentravam o interior da colônia com o objetivo de encontrar riquezas minerais e aprisionar indígenas para trabalhos forçados. As bandeiras ocorriam por iniciativa dos colonos, que tinham interesse de ganho econômico com as empreitadas. Mas havia também expedições financiadas pelo governo colonial, denominadas de entradas, que ocorreram no início da colonização e depois ficaram restritas a explorar o interior da Bahia e de Minas Gerais.
A abertura de novos caminhos e a ocupação de novas áreas contribuíram para o desenvolvimento dos povoados coloniais. Por isso, os bandeirantes são vistos, muitas vezes, como heróis responsáveis pelo povoamento do interior do Brasil. Sem eles, Portugal teria perdido para a Espanha muitas áreas que pretendia ocupar. Porém, para conseguir isso, os bandeirantes agiam de maneira violenta, provocando a morte de muitos indígenas e algumas vezes destruindo aldeias inteiras. Ainda do capítulo 10, vamos falar sobre a mineração. O ouro e as pedras preciosas foram descobertos primeiro em Minas Gerais, depois em Goiás e em Mato Grosso. Nesse período, formaram-se cidades que foram muito importantes para a mineração, como Ouro Preto, Sabará e Mariana. A notícia da descoberta de minas de ouro e diamante espalhou-se rapidamente por toda a colônia e pela metrópole, atraindo um grande número de pessoas. Em poucas décadas, vilas e cidades das chamadas Minas Gerais receberam muitos migrantes. A mineração foi tão importante para os portugueses que, no ano de 1763, a capital da colônia foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro, a cidade na qual ficava o principal porto de onde se enviava o ouro para Portugal. A vida nas regiões de mineração. A economia da região nas minas era essencialmente exportadora, por isso dependia do abastecimento externo de alimentos, ferramentas e objetos de uso cotidiano. Assim, o tropeiro, que você está vendo na imagem, que trazia alimentos e outras mercadorias, e tinha também o boiadeiro, que conduzia o gado, tinham um papel fundamental. Como surgiram os primeiros povoados no Brasil? No Nordeste, o povoamento seguiu a trilha do gado. Conta a história que tudo começou com um touro e 4 vacas que foram trazidos de Portugal. Esses animais procriaram e acabaram originando rebanhos que foram levados para o sertão. Onde os rebanhos cresciam, nascia um povoado de boiadeiros e comerciantes de carne e de couro. No sul, os povoados nasceram na trilha do gado, dos burros, das mulas e dos cavalos. Na época da mineração, estes animais eram levados pelos tropeiros para serem vendidos nas Minas Gerais. O gado era vendido para alimentação e as mulas, os burros e os cavalos para transporte de mercadorias. O povoamento do Brasil deve muito a esses tropeiros. No caminho das tropas, onde eles paravam para descansar, eram construídos albergues, um mercado de troca de mercadorias e casas de comércio. E assim, ali começava a nascer um povoado. O povoamento da região norte do Brasil se deu lentamente devido à vastidão da floresta amazônica. A trilha do povoamento seguia os rios por onde os aventureiros navegavam em busca de ouro, tabaco e pimentas. Para evitar a entrada de estrangeiros, os portugueses construíram fortes ao longo dos rios. Ao redor de alguns deles nasceram povoados. E agora é hora da pausa. Nós temos uma atividade de caderno de revisão que vocês vão fazer. Em seguida, teremos a correção. Estudem bastante para responder direitinho a atividade avaliativa. Um beijo e até a próxima aula.